Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa aula aqui sobre a matéria orgânica do solo. Nessa aula de hoje, vocês vão aprender tudo aquilo que vocês precisam saber para conseguir interpretar a análise de solos com relação à matéria orgânica e também o que vocês precisam saber na hora de fazer um manejo correto da adubação, da calagem, da gessagem. Vocês vão ver quais são os aspectos onde a matéria orgânica está interferindo. Então, para isso, eu recomendo que vocês já peguem um caderno. Então, na nossa aula é interessante que vocês já vão fazendo aqui junto, que vocês já vão treinando, né, para não deixar para depois, e aí fica mais fácil de ir adquirindo o conhecimento aqui no nosso curso, né? Então, vai lá, pega o caderninho, pega um bloquinho de notas, aí separa para você já ir acompanhando junto. Então, o que temos preparado aqui para a aula de hoje? Na aula de hoje, vocês vão aprender a interpretar os valores da matéria orgânica na análise de solos. Então, já vamos pegar aqui uma análise de solos, vocês já vão fazer a interpretação desses valores que estão lá. Você vai conhecer também qual que é a importância que a matéria orgânica tem no manejo da fertilidade do solo. Então, vocês vão ver que existem algumas características que são peculiares aqui dos nossos solos e que é importante que vocês conheçam. Então, já apresento aqui para vocês algumas características que são importantes dos nossos solos e que vocês precisam conhecê-las para fazer um manejo correto, né, e ter o melhor aproveitamento desse solo. Então, é interessante que vocês conheçam no mínimo essas características se vocês querem saber como é que esse solo pode dar um melhor retorno, né? Então, eu começo falando aqui que a primeira coisa, os nossos solos, eles são solos muito intemperizados. O que isso significa? Que os nossos solos já passaram por muitos processos de intemperismo. E com isso, a fertilidade dos nossos solos, a fertilidade natural dos nossos solos é baixa, né? Então, ao longo do tempo, os nossos solos, eles foram sendo lavados, lixiviados, e a grande maioria das bases que contém ali nos solos, essas bases foram perdidas, foram lixiviadas ao longo do tempo. Porque, como vocês bem sabem, a matéria-prima, a rocha, né, é que forma o solo. E essas rochas contêm minerais. Algumas rochas são mais ricas em minerais, outras rochas são mais pobres, mas elas trazem ali os minerais consigo. Só que os nossos solos já faz assim tanto tempo que eles foram formados que praticamente quase não existe mais nada desse material que veio lá da matéria-prima que foi a rocha. Então, por isso, os nossos solos, naturalmente, ele tem uma fertilidade baixa. Isso é natural do solo, não é nada o que fazer. A gente pode, sabendo disso, trabalhar em cima disso e melhorar essa questão, né? Então, mais de 80% dos solos do Brasil tem algum problema de fertilidade, né? Então, a grande maioria. E aqueles solos que ainda contêm uma fertilidade mais elevada, alguns fatores, né? Então, em alguns lugares, isso se deve à falta de água. Então, naqueles lugares onde chove menos, principalmente as regiões mais áridas, o que que acontece? A água é um fator fundamental no processo do intemperismo. Então, se falta água, o processo de intemperismo vai ser mais lento. Então, consequentemente, demora mais para que aquela rocha vai se transformando em solo e demora mais para que os nutrientes também sejam lavados, sejam perdidos. Mas também tem um certo problema com a agricultura nessas regiões por falta d'água. Mas se vocês conseguirem levar água, esses solos têm uma fertilidade bem elevada e vale a pena investir, né? Então, essa é uma das principais características dos nossos solos, devido ao fato desse intemperismo bem evoluído, os nossos solos têm essa fertilidade natural muito baixa, né? E outro aspecto de muitíssima importância aqui no nosso curso, que é interpretar uma análise de solos e fazer essas recomendações, é saber que os nossos solos, eles contêm argila, que são argilas de baixa atividade.
Quando eu falar em atividade, você já pensa naquela imagem que eu trouxe na aula passada, onde eu mostro um solo, um colóide de solo, com as cargas negativas, retendo ali as cargas, os minerais que contêm cargas positivas. Então, a argila de baixa atividade significa uma argila que quase não tem cargas negativas. E por que que isso acontece? É o seguinte, os solos são formados ali primeiramente pelos minerais primários. Esses minerais primários vão formar as argilas. Primeiro vem ali as argilas 2 para 1. São as argilas mais reativas, as argilas que contêm essa maior atividade, ou seja, que vai levar para o solo uma maior quantidade ali das cargas negativas. Aí tem essas argilas 2 para 1. Ela vai sofrer mais processos de intemperismo e você vai chegar nas argilas 1 para 1. As argilas 1 para 1 já vai ter uma atividade reduzida, menor ainda do que as argilas 2 para 1. Então, a quantidade de cargas que essas argilas fornecem para o solo vai ser menor. E os nossos solos, eles já passaram pelas argilas 2 para 1, que tinha uma quantidade relativa de cargas, né? Se transformaram em argilas 1 para 1, que a quantidade de cargas foi reduzindo. Os nossos solos já não tem mais nessas argilas 1 para 1. Os nossos solos já são tão evoluídos que eles já são formados, em sua grande maioria, pelos óxidos e hidróxidos de ferro e de alumínio. Só para vocês saberem, não precisam gravar, não precisam, só para vocês terem uma ideia do que tem ali por trás dos nossos solos. Então, esses óxidos e hidróxidos de ferro e de alumínio, pensa na capacidade que ele tem aqui de atividade. Já é uma atividade quase que neutra, quase zerada. E isso vai interferir onde? Aqui, ó, os nossos solos, em função das nossas argilas, já serem argilas, vamos dizer assim, muito velhas, bem trabalhadas, né? Quase não tem mais nenhuma reatividade, elas quase não têm mais capacidade de fornecer essas cargas para o solo. Então, quem vai ser aqui a grande responsável, o fator-chave aqui para fornecer essas cargas para o solo? Vai ser a matéria orgânica. Então, você lembra da aula passada, onde eu mostrei lá que o cátion, os cátions, né, o cálcio, o magnésio, inclusive o alumínio, eles têm uma carga positiva e que essas cargas positivas precisam ficar retidas nas cargas negativas. E é disso aqui que nós estamos falando, da atividade da argila e da CTC. Então, vamos aqui que vocês vão entender isso melhor. Nós temos aqui alguns minerais que formam o solo e eu vou mostrar para vocês a proporção da CTC que eles contêm, né? Então, que a caulinita é uma argila do tipo 1 para 1. E ela já tem uma CTC aqui, ó, bem baixa, né? Que varia de 1 a 10. Nós temos a mica, que ainda contém uma CTC chega aqui de 20 a 40. Vermiculita quase não tem nos nossos solos, né? Mas ela tem uma CTC aqui já um pouco maior. Temos a montimorilonita, a clorita. A clorita tem um pouco nos nossos solos, bem pouquinho, mas a gente ainda encontra. E tem uma CTC razoável aqui. Mas o fator fundamental aqui, eu quero que vocês observem, é com relação à matéria orgânica. Então, a quantidade, olha aqui, o valor da CTC da matéria orgânica, ela varia de 100 a 300. O porquê dessa variação, né? Porque é um material vegetal. Então, o material vegetal ele vai variar muito aqui na sua capacidade de fornecer essa CTC para o solo. Por exemplo, aqui você tem aqui as leguminosas têm uma baixa relação CN. Então, elas são fáceis de ser decompostas pelos micro-organismos. Então, as leguminosas, rapidamente os micro-organismos devoram esse material ali do solo. Então, rapidamente ela sai do solo, não dá nem tempo de estar trabalhando, sendo trabalhada, né, para formar a CTC. Agora, já aquelas gramíneas, quando você pega a palha, por exemplo, de uma braquiária, da cana-de-açúcar, elas têm uma relação carbono-nitrogênio menor, né? Então, isso vai dificultar o processo de decomposição pelos micro-organismos, porque para cada molécula de carbono que os micro-organismos utilizam, eles precisam de uma proporção relativa ao nitrogênio. Então, se faltar o nitrogênio, o nitrogênio vai ser um fator limitante aqui no processo de decomposição. Então, por isso, dependendo do material, a matéria orgânica ela vai contribuir de forma diferente aqui na CTC.
Então, esses materiais que demoram mais tempo para ser decomposto, eles vão gastar muita energia dos micro-organismos, vão passar por vários processos, vão se transformar ali no humus, em diferentes frações do humus, né? É nesse momento aí que a CTC do solo é formada. E aqui um aspecto de muitíssima importância é que a gente quer aumentar a CTC do solo. Vocês vão ver que ao longo desse curso que quanto maior a CTC do solo, melhor será o seu solo, mais produtivo será o seu solo. E vai chegar algum momento que vocês vão me perguntar, professor, o que que eu faço para aumentar a CTC do solo? E eu te respondo que a melhor forma de se aumentar a CTC do solo é através da adição de matéria orgânica. Você tem que deixar o seu solo enriquecido com matéria orgânica. E tem algumas pessoas que falam assim, professora, mas a calagem ela também não contribui para aumentar a CTC do solo? Eu diria que a calagem não contribui para aumentar a CTC do solo. O que que a calagem faz? Então, o seu solo já tem a CTC formada e aqueles pontos de cargas negativas, conseguem visualizar aí? Então, aqueles pontos, os colóides do solo que tem as cargas negativas, na maioria dos nossos solos, essas cargas já estão ocupadas pelo hidrogênio e pelo alumínio. O que que você faz quando você faz a calagem? Você vai lá e desocupa esse espaço. Você tira ali o hidrogênio e tira também o alumínio, neutraliza o alumínio. Aí o que você fez? Você liberou aquele espaço para ser ocupado ali pela base, pelo um cálcio, um potássio, um magnésio, um nitrogênio, né? Mas você não aumentou o número de cargas, você só desocupou as cargas que já existiam lá. Para você aumentar o número de cargas, você vai ver que quem faz isso é a matéria orgânica, né? Então, vamos em frente. Como que a matéria orgânica afeta os solos? Então, eu trouxe aqui os principais aspectos que está relacionado aqui com o nosso objetivo, que é saber interpretar uma análise de solos e com isso você fazer a melhor recomendação possível aqui, tirar o melhor proveito do que o solo tem a nos oferecer, né? Porque se bem trabalhado, o solo consegue nos oferecer uma produtividade muito satisfatória. É tanto que a nossa agricultura hoje é uma agricultura bem competitiva, né? E isso vem de quê? De um manejo correto, dos resultados de pesquisas que foram sendo feitas ao longo dos anos. Há poucos anos atrás, o cerrado brasileiro era considerado um solo imprestável, que não servia para agricultura. E hoje você vê que, em função dos resultados das pesquisas, né, ao longo de poucos anos, o cerrado brasileiro já é a fronteira agrícola, né? Então, isso se deveu ao quê? Aos resultados de pesquisas, aos esforços de muitas pessoas nessa questão aí, né? Mas vamos voltar aqui para o nosso assunto. A matéria orgânica afeta o quê? Ela altera o pH do solo. Então, vocês vão ver que aqui, no decorrer do processo de decomposição dos materiais vegetais, animais que estão ali no solo, esse trabalho é feito pelos micro-organismos, vai haver a liberação de hidrogênio e outras substâncias que aumentam o pH do solo. E também a matéria orgânica, ela contribui para aumentar o poder tampão do solo. O que é esse poder tampão? É o seguinte, eu vou explicar isso com maiores detalhes, mas eu já vou adiantando aqui. O poder tampão é a resiliência que o solo tem de alterar o pH. Então, você está ali trabalhando, fazendo a calagem para mudar o pH. Você conseguiu diminuir um hidrogênio ali. A matéria orgânica vem e resiste. Ela vem com a força contrária para o seu pH não ser transformado. Então, isso, em um momento, vocês vão ver que vai ser bom, né? O aspecto negativo vai ser aqui que vocês vão gastar mais calcário, mas depois de corrigido também, ele vai ser mais difícil de voltar atrás, de desfazer o que foi feito. Então, por um lado, você vai ver que tem um ponto positivo, que é ficar por mais tempo corrigido. O lado negativo, que eu falo que nem é tão negativo assim, é que você vai gastar um pouquinho a mais de calcário, mas isso compensa o custo-benefício. Né? Então, já está aqui, ó. Por causa desse poder tampão da matéria orgânica, você vai gastar uma quantidade de calcário a mais na hora de fazer a correção. Não se preocupe, que eu vou mostrar para você, passo a passo, como que isso acontece e como fazer isso, tá? Um outro fator relacionado com a matéria orgânica é a questão da reciclagem dos nutrientes. Então, quando a gente fala que é matéria orgânica do solo,
essa questão da reciclagem dos nutrientes depende muito dos micro-organismos. Mas eu queria chamar a atenção aqui para vocês que trabalham na área assim, relacionada à agricultura e tal, mexe com solos, com todo o manejo, quem vende um produto, quem está direto ou indiretamente ligado, precisa saber disso, né? A matéria orgânica, a principal função dela não é fornecer nutrientes, ela fornece sim, e a gente não pode negligenciar esse aspecto. Mas eu diria que um dos pontos fundamentais, né, da matéria orgânica é essa questão relacionada com a qualidade do solo. Então, você precisa ter um solo de qualidade, um solo para ele responder a todo o manejo que você faz no solo. Por exemplo, você vai fazer uma adubação, uma calagem, uma gessagem, qualquer processo que você vai interferir no solo, para o solo responder àquilo que você fez de uma forma positiva, do jeito que você estava esperando, o solo precisa ter uma qualidade mínima. E essa qualidade mínima do solo depende aqui da matéria orgânica, porque a matéria orgânica ela ajuda aqui na questão de estruturar as partículas do solo, formando os agregados, né? Então, esses agregados é quem vai reter a água, formando os poros do solo, e são nesses poros que vocês sabem que são precisos para reter a água e precisa ter oxigênio também. Esse oxigênio tem que estar nos poros. Então, se você não tem água no solo, o seu adubo não consegue reagir, então você não consegue ter o resultado esperado. Além do que, eu falo que com relação à reciclagem de nutrientes, esses nutrientes são um brinde por tudo aquilo que a matéria orgânica fez, né? Então, por tudo aquilo que você fez, como brinde, você vai ter aqui os nutrientes. Mas o principal fator que você espera o principal resultado que vocês esperam da matéria orgânica não são os nutrientes, não, tá? Os nutrientes que estão ali, eles servem, sim, para alimentar essa biota do solo, que é muito importante aqui no manejo do solo. Então, para você ter um solo que responda bem, você aplicou um fertilizante, ele responda de forma positiva, aumenta a produtividade, você precisa ter ali os micro-organismos trabalhando a seu favor. E eu vou mostrar isso quando a gente falar da mineralização, quando a gente falar do fósforo. O fósforo depende da atividade dos micro-organismos, né? Então, o fósforo, vocês vão ver lá no... Não se preocupe, eu vou mostrar isso, né? Ele aumenta o tamanho das raízes, os micro-organismos aumentam o tamanho das raízes, fazendo com que a planta alcance o fósforo lá onde ele está, né? Então, a gente depende muito da atividade desses seres que estão ali no solo para que a gente consiga obter melhores resultados com o nosso manejo. E esses micro-organismos, eles só vão estar lá no solo se a gente colocar comida para eles, né? E quanto maior for a diversidade de comida, eu falo assim de matéria orgânica, de restos vegetais que tem, maior vai ser a diversidade dos micro-organismos, né? Porque a quantidade de micro-organismo que está no solo depende da comida que você deu para esses micro-organismos. Se você der só um tipo de comida, vai prevalecer um tipo ali de micro-organismos. Agora, se você coloca uma matéria orgânica bem diversificada, que vai ser a fonte de alimento para esses micro-organismos, a diversidade do solo em micro-organismos será maior. E isso é muito positivo para você. Porque se você tem um solo que tem uma qualidade boa, ele tem uma saúde boa, ele vai trazer essa saúde para a planta. Então, a sua planta crescendo num solo desse tipo, né? Um solo que tem uma qualidade, a planta cresce mais resistente, mais tolerante ao ataque das pragas e com isso e também das doenças. E com isso você vai gastar menos ali na questão de adubos, na questão de herbicida, desculpa, gente, na questão de produtos para controlar essas pragas, né? Então você vai gastar menos nesse ponto. Então vamos em frente, né? Vamos falar aqui agora da questão da retenção de água relacionado com a matéria orgânica. A matéria orgânica, então você sabe que a água é precisa ficar armazenada nos poros, mas não basta ter poro. Você precisa ter o poro e esse poro ser capaz de segurar a água. E eu falo para vocês que a matéria orgânica ajuda nesse processo. A matéria orgânica ela funciona assim como se fosse uma esponja. Ela absorve aquela água e retém aquela água. Então, ela tem ali na sua superfície, pensa é uma matéria orgânica, um colóide. A gente não consegue enxergar a olho nu. Mas ele tem ali na sua superfície uma característica que retém a água, que atrai a água e impede que a água seja percolada e essa água seja perdida ali no por lixiviação, né?
Então, a matéria orgânica ajuda na retenção dessa água e a matéria orgânica também aumenta a CTC do solo, como eu acabei de falar para vocês. Então, vamos ver aqui quais são os principais constituintes que tem numa matéria orgânica, né? Então, no material vegetal que foi decomposto, o que que tem ali? Eu chamo a atenção para o carbono, é tanto que ele está aqui apresentado em vermelho, porque quando você pegar um resultado da análise de solos, tem a ver com esse valor aqui, ó, a quantidade de carbono. Você vai lá ver matéria orgânica e também carbono orgânico. Isso aqui significa carbono orgânico. Então, 58%, ou seja, mais da metade da sua matéria orgânica é formada por carbono. Mas também temos o hidrogênio. O hidrogênio, a gente sabe que a principal fonte do hidrogênio aqui para as plantas não vem aqui da matéria orgânica, vem lá da água, né? Tem oxigênio, uma quantidade pequenininha, mas tem. Tem nitrogênio. O nitrogênio vai ser, sim, importante, principalmente quando a gente estiver falando de adubações orgânicas, né, utilizando resíduos vegetais ou animais, a gente vai saber como fazer, como proceder para que essa matéria, esses minerais aqui sejam liberados e fornecidos para as plantas, sai da forma orgânica que está ali na planta e passa para a forma mineral, porque a planta só absorve o que está ali na forma mineral, que é aqueles elementos que contêm uma carga positiva ou uma carga negativa, vocês lembram da aula passada, né? Então, tem um pouco de fósforo também e tem enxofre. Mas, como eu falei, a nossa atenção hoje será voltada aqui para o carbono. Então, quando vocês pegarem uma análise de solo, vocês vão ver que lá vai encontrar o valor do carbono orgânico e também da matéria orgânica. Mas tem algumas análises que vocês não vão encontrar. Você não vai ter o valor da matéria orgânica, vai ter o valor só do carbono. Ou se tiver carbono e você querer saber a matéria orgânica, então, sabendo esse procedimento aqui, dá para você calcular ou um ou outro, certo? Então, como eu falei que 58% da matéria orgânica, do carbono, 58% da matéria orgânica é carbono, então se você pegar aqui, ó, 58 dividido aqui, ó, nós temos aqui 100, se você dividir esse 100 por 58, você terá aqui um valor igual a 1724. Esse valor 1724, ele serve para transformar o seu valor de carbono orgânico em matéria orgânica. Então, quando você pega o valor do carbono orgânico e multiplica por esse valor 1724, você tem o valor da matéria orgânica. Então, vamos ver como isso funciona agora. Então, vamos pegar a nossa análise de solos. Está aqui a nossa análise. Eu quero que vocês já anotem aqui esse valor aqui da matéria orgânica. Anotem o valor da matéria orgânica 14 e do carbono 8,12. Põe aí no caderninho de vocês que agora nós vamos fazer as contas. Mas antes disso, eu quero chamar aqui muita atenção de vocês que estão trabalhando aqui com solos, interpretação de uma análise de solos e recomendações de calagem e adubação. É a questão da unidade. Gente, vocês não podem errar nesse ponto, né? Se você pegar uma unidade errada, você não saber qual que é a unidade que está trabalhando, você pode trazer sérios erros aqui nos cálculos, né? Se você errar no cálculo, você vai errar nas recomendações e não vai ter o resultado que você espera. Então, muita atenção aqui com relação ao resultado. Então, nesse caso aqui, nós temos a matéria orgânica que está dado em gramas por decímetro cúbico. Anotaram aí? Vamos voltar lá aqui ao nosso cálculo. Então, vamos transformar aqui o valor do carbono orgânico em matéria orgânica. Então, vocês trouxeram lá de trás o valor do carbono, que foi igual a 8,12, certo? Está aí no caderno de vocês. E vamos ver aqui o resultado da matéria orgânica se a gente alcança isso, né? Então, como que faz esse cálculo? Vocês pegam aqui, ó, 8,12, que foi o valor do carbono que vocês pegaram lá na análise de solos, e multiplica por esse valor aqui que eu falei para vocês, 1724. Então, vamos multiplicar aqui, já está aqui na minha calculadora, 1724. Vamos multiplicar pelo valor do carbono orgânico que a gente aí pegou lá da análise, 8,12. Então, vamos multiplicar aqui por 8,12. Qual foi o resultado que deu? 14. Bateu ou não com o resultado da nossa matéria orgânica? Então, eu só queria mostrar para vocês como que faz o cálculo da matéria orgânica a partir do resultado do carbono orgânico.
Ou seja, a matéria orgânica, em grande parte, é carbono. Então, por isso, a gente consegue, através do carbono, saber quanto que a gente tem na nossa matéria orgânica. Isso aqui é só para vocês saberem como funciona, se em algum momento a sua análise vier o valor só do carbono, né? Porque você não sabe como é que o laboratório vai emitir o seu laudo, né? Aí você já sabe como transformar e também o que isso quer dizer. Prontos? Então vamos em frente. Nós temos aqui, ó, a matéria orgânica representa materiais com carbono, como a gente acabou de ver. 58% da matéria orgânica é carbono. E como é que esse carbono chegou lá na planta, né? Esse carbono da planta, gente, veio aqui do CO2 que está aqui na atmosfera. Aqui onde a gente respira, além de outros gases, contém também o CO2. E como que a planta transforma esse CO2 em carbono, né? É através do processo chamado de fotossíntese. Então, a planta vai precisar da luz do sol, do CO2 que está aqui na atmosfera, então vai metabolizar e fazer esse carbono que ela absorveu, transformá-lo em compostos que contêm carbono. Então, toda a matéria orgânica contém carbono. E agora você já sabe de onde veio o carbono que está na matéria orgânica. Veio aqui do ar. A planta pegou esse ar aqui, que tinha carbono, metabolizou e transformou em compostos. Aqui, ó, nós temos aqui, ó, 6 moléculas de carbono a planta precisa. É só para vocês saberem como funciona, tá? Precisou aqui de uma molécula de água e mais energia, a energia da planta ali dentro, ela precisa de energia. Por isso que a gente vai ver que a planta precisa de fósforo, é o fósforo quem fornece energia para a planta. Vocês vão aprender isso nas aulas futuras. Então, com o carbono, a água e a energia, a planta transformou o carbono da atmosfera em glicose. Esse aqui é o primeiro composto que forma, a glicose, né? E com isso ela liberou ali 2 moléculas de oxigênio para a atmosfera. Então, é a partir daí, e vocês tenham isso em mente, não precisam saber como funciona, mas é bom que vocês visualizem isso todas as vezes que eu referi aqui a um material orgânico. O que que esse material orgânico tem? Mas só um pouquinho de água aqui, que eu já falei muito, né? Então, esse material orgânico, ele tem carbono. E esse carbono, ele está ligado a uma molécula de oxigênio, né, que está aqui uma molécula de oxigênio junto com hidrogênio. Então, gravem na mente de vocês, só para vocês visualizarem, quando eu falar de uma matéria orgânica, esse radical aqui, ó, né, que é o jeito como ele aqui é. Então, o que que acontece aqui? Esse radical orgânico, ele vai interferir aqui, é ele que provoca, que faz as cargas do solo, é ele que vai estar interferindo ali, quando eu falei do poder tampão, resistindo à mudança do pH. Então, a gente já vai ver. O que eu falei para vocês que a matéria orgânica aumenta a CTC do solo, né? Como que isso acontece? É a seguinte, vocês têm lá um resíduo vegetal que caiu no solo, isso aqui é uma folha, né? Ele caiu no solo, ele foi decomposto pelos micro-organismos, em algum momento esse material vai se transformar em humus. E o que é o humus? É aquilo que eu mostrei para vocês. O humus, ele contém aquele radical orgânico aqui, ó. O carbono ligado com o oxigênio e um oxigênio mais isso aqui é uma hidroxila, né? Aí o que acontece? Ele vai encontrar esse OH- que está lá na solução do solo. E ele vai reagir com o hidrogênio, eu falo para vocês que ele não fica quieto. O hidrogênio é o mais inquieto de todos. Ele sempre está procurando, vamos dizer assim, está sempre querendo fazer artes. Em alguns momentos é uma arte boa, né? Então tá aqui o seu humus lá quietinho, né, e tal. Aí ele viu lá essa hidroxila lá no solo dando bobeira. Ele, opa, eu vou sair daqui e vou achar um outro lugar. Ele vai começar a fazer arte. Então esse hidrogênio aqui, ele vai se juntar a esse H+ aqui. Esse H+ aqui, ele tá reativo. Quando tem essa carguinha, significa assim, ó, gente, eu tô de boa aqui, se vocês quiserem vir, pode vir, porque eu tô aceitando aqui qualquer um. Então, é isso que essa carguinha tá falando. Eu estou reativo, eu estou apta a receber. Então, o hidrogênio viu isso aqui, o hidrogênio já vai sair do seu lugar e vai vir junto com ele aqui, ó. Então, você tem um hidrogênio, agora você vai ficar com 2 hidrogênios.
E o que é essa molécula que a gente conhece? Dois hidrogênios, H2O. H2O, nós temos aqui a nossa água. Então, o hidrogênio que estava lá quietinho, lá na matéria orgânica, saiu do seu lugar, fazendo haste, né? E foi lá e formou uma molécula de água. Agora a água está lá quietinha, estável, ninguém mais mexe com ela. Mas como consequência disso, foi bom para a gente, porque olha só o que aconteceu aqui, ó. Esse hidrogênio tem uma carga positiva. Quando ele saiu daqui, ele liberou uma carga negativa. E o que é essa carga negativa? Lembra dessa imagem aqui, ó? São essas cargas negativas aqui que estão nos colóides do solo. É tudo que a gente busca. Então, é assim que forma, que a matéria orgânica aumenta a CTC do solo, né? Então, aquele oxigênio lá que sobrou aquela carga lá, isso aqui, ó, tudo que a gente estava querendo. Aumentar os lugares para reter um cátion que tem uma carga positiva, vai ficar retido aqui nessa carga negativa. Então, é assim que a matéria orgânica, ela aumenta a CTC do solo. Então, esse processo vai acontecendo, quanto mais isso acontecer, maior será a CTC do solo. Perfeito? Vamos em frente. A matéria orgânica tem um outro aspecto que você deve levar em conta que no manejo das adubações, né? Então, você precisa saber o quê? A matéria orgânica, ela complexa elementos no solo. O que é complexar? Ela é pegar um nutriente da planta que está ali na solução do solo e ela agarra esse nutriente. Então, o nutriente estava lá na solução, de boa, disponível, esperando a planta absorver. A matéria orgânica vem lá e abraça esse elemento. Então, olha aqui, ó, temos aqui o zinco. O zinco, não, vocês estão lembrando aqui que eu falei, ó, lembra sempre desse carbono ligado com o oxigênio e a hidroxila. Eu falei para vocês que o hidrogênio não fica quieto, né? O que esse hidrogênio vai fazer? Ele está lá quietinho, né? Viu o zinco lá no solo. O que vai acontecer aqui? Esse hidrogênio, ele vai sair daqui e falou, não, tem ali um zinco que pode chegar aqui e exercer a nossa função. Sai os dois hidrogênios daqui, ó. Esses dois hidrogênios, o que significa hidrogênio? H+. Vai fazer o que no solo? Aumentar a acidez do solo. Então, os dois saíram, foram lá para a solução do solo, tá aqui eles, ó, aumentou a acidez do solo. E aquele espaço vazio que ficou lá, que tinha uma carga negativa aqui, outra carga negativa aqui, vai juntar com esse zinco que tem também duas cargas positivas, duas cargas contrárias. Então, a matéria orgânica abraçou o zinco, segurou o zinco. Nós temos aqui um ponto positivo e um ponto negativo. Se você tiver matéria orgânica demais e ela segurar demais os nutrientes, pode ser que os nutrientes fiquem indisponíveis porque a matéria orgânica fez isso. Ela segurou ali e não deixou o nutriente ficar disponível para a planta. Mas tem um fator também que é muito positivo, que é você precisa deixar o seu zinco retido lá pelas cargas negativas. Você sabe disso, né? Só que o solo tem uma quantidade reduzida dessas cargas negativas. Então, o zinco pode ser perdido, pode ser lixiviado. Se a matéria orgânica segura o zinco aqui por um tempo, ela está dando uma trégua para o solo. O zinco está ali guardado na matéria orgânica. Quando essa matéria orgânica se decompor, quando os micro-organismos chegar ali e degradar essa matéria orgânica, o zinco volta para o sistema. Então ele não ficou perdido, ele ficou guardado por um certo tempo. E isso é importante no manejo, por quê? Porque aqui tem uma preferência. Então, aqui, quem faz isso são as substâncias chamadas de ácidos fúlvicos, né? Que é um componente do humus. O humus tem uma preferência pelos nutrientes do solo. Então, ele prefere chegar e abraçar, fazer essa complexação com o ferro, né? Mas não chega a ser um problema dos nossos solos, porque os nossos solos têm uma quantidade muito grande de ferro. Então, a matéria orgânica ela não diminui a disponibilidade do ferro. O segundo aqui, vamos dizer que na fila da preferência pelo humus é o alumínio. E a gente quer que o alumínio saia da nossa frente, né? Então a matéria orgânica consegue imobilizá-lo. Ela chega ali, abraça o alumínio e deixa ele inativo, não vai ser mais tóxico para a planta. Agora nós temos um problema aqui que é com o cobre. E isso, gente, acontece muito no Brasil. Os nossos solos têm deficiência de cobre. E principalmente os solos que têm matéria orgânica. Mas isso é problema?
só é problema até o momento que você não sabe. Então, se você, meu solo tem muita matéria orgânica, eu fiz ali adubação, coloquei nitrogênio, fósforo, potássio, e você não olhou para a questão do cobre. Então, solos que têm muita matéria orgânica, que é bom que tenha matéria orgânica, ele pode ter um problema de deficiência de cobre, justamente por causa dessa complexação aqui, ó. A matéria orgânica complexou, abraçou o cobre e o cobre não está disponível ali quando a planta precisa. O que vocês vão fazer com isso? Sabendo disso, vocês já vão pensar na sua adubação e fornecer o cobre nessas situações. Então, vocês vão lá pegar a análise do solo, verificar qual que é a quantidade de cobre que tem no solo. Aí, se essa quantidade de cobre que tem no solo não for suficiente para a planta, aí vocês já vão entrar com a adubação à base de cobre. Então, isso é importante sim no manejo da adubação. Vocês vão ver, se não viram, a lei da fertilidade do solo fala que a lei do mínimo, aquele elemento que estiver em menor quantidade vai ser o que está prejudicando, fazendo com que a planta não alcance a sua produtividade máxima. E o cobre, apesar de ele ser um micronutriente, ser requerido em quantidade bem pequena, pode ser que o fator limitante seja ele. Então, não podemos negligenciar. E temos aqui outros elementos que a matéria orgânica pode formar esse complexo, né? Mas já estão lá no final da fila, então não chega a ser um problema de causar indisponibilidade. Vocês têm que ficar de olho quando falar em matéria orgânica na disponibilidade do cobre. Anota só isso aí. Matéria orgânica, presta atenção no cobre. Tem cobre disponível? Porque a matéria orgânica pode diminuir a sua disponibilidade. Aprendido isso, vamos em frente. O poder tampão da matéria orgânica. Lembra que eu falei para vocês lá atrás que o que é o poder tampão, né? Só mais um pouquinho de água. O poder tampão é aquela resistência que o solo fornece ao mudar do pH. Você está trabalhando com a calagem para mudar o pH. A matéria orgânica não deixa. E como é que essa matéria orgânica não deixa? É o seguinte, então lá vocês vão ver isso nas próximas aulas, né? Que quando você faz a calagem, você quer eliminar esse hidrogênio aqui lá do seu sistema. Então a calagem vem lá com uma hidroxila, nós vamos juntar aqui o H2O e formar uma água. A calagem neutraliza esse alumínio. E a nossa matéria orgânica está lá de olho, né? Quietinha. Aí, quando ela viu que a calagem veio e neutralizou o alumínio, falou assim: olha, gente, tá sobrando alguma coisa ali. O que acontece? Vem lá o nosso problema, né? O hidrogênio. O hidrogênio fala: opa, sobrou um espaço ali para mim. Aí, o que a matéria orgânica faz? Ele sai daqui do lugar quietinho dele, que ele estava lá no radical da matéria orgânica, vai lá para o solo de novo. Então, você tinha corrigido essa acidez desse alumínio aqui, beleza. A matéria orgânica veio e jogou mais hidrogênio. Aí, você vem e corrige de novo. A matéria orgânica que tem muito lá no seu solo, devolve outro hidrogênio para cá, né? Aquela ali, e quando isso acontece, ela vai formando aqui ó, as cargas negativas. Isso é bom para a gente, né? Mas isso vai acontecendo ao longo do tempo. E com isso, o que resulta? Você vai gastar mais calcário para corrigir a acidez do solo. Então, você vai ver que esse fator ele pode se dever tanto à matéria orgânica quanto às argilas do solo. Então, quanto maior o teor de argila do solo, maior será a quantidade de calcário que você precisa para corrigir a acidez do solo. Então, é bom a gente ficar sabendo o porquê das coisas, né? Dizer, por que no solo que tem mais matéria orgânica eu vou ter que pôr mais calcário? É porque é assim pronto. Aqui não tem isso não, aqui você sabe o porquê, como, o que está acontecendo lá no sistema. E por que é importante, gente? Porque se você sabe o porquê das coisas, quando surgirem os problemas, você vai estar mais preparado para achar uma solução. Se você só sabe fazer a conta, a necessidade de calagem é tanto, 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 aconteceu um problema, você só sabe fazer cálculo. Agora, se você sabe o que está acontecendo, você tem aqui uma capacidade para pensar na solução do problema. E é isso o profissional que a gente quer hoje, né? A gente quer um profissional que sabe pensar na hora que o problema surgir, você sabe resolver o problema. Só fazer os cálculos aqui é interessante, mas não é tudo. E vocês acabaram de aprender aqui uma coisa muito importante. Vamos em frente que temos ainda algumas coisas, né? Vamos tirar isso daqui. Vamos para frente.
A matéria orgânica como fonte de nutrientes. Então, eu falei para vocês, principalmente quando a gente for trabalhar com a adubação orgânica, onde você vai fornecer um adubo à base orgânica, né? Por exemplo, uma torta de filtro, um composto, um bagaço, seja lá o que for, um esterco, a gente vai precisar relembrar como que isso funciona. Então, a matéria orgânica ela tem uma qualidade. Então, depende muito da quantidade, principalmente do carbono e do nitrogênio. Então, para cada molécula de carbono, a planta precisa de 10 de nitrogênio. Ou melhor, para 10 de carbono, a planta precisa de 1 de nitrogênio. Mas o que eu quero que vocês observem aqui é o seguinte: uma matéria orgânica é considerada pobre para fornecer os nutrientes para a planta quando a relação carbono-nitrogênio for maior do que 30. Por quê? Porque vai ser aquele material que demora mais tempo, os micro-organismos precisam gastar mais energia para decompor. Os micro-organismos, eles exercem um papel importante, só que primeiro eles vão se abastecerem. Depois que eles estiverem abastecidos, nutridos, gordinhos lá, né? Aí, é o que sobrar, ele vai liberar para o solo. Primeiro, ele quer o nutriente para formar suas células e constituir o seu corpo. Depois disso, o que sobra, ele libera. Acontece que quando a matéria orgânica contém pouco nitrogênio, o que interfere aqui, o que muda é a quantidade de nitrogênio, não é suficiente, a quantidade que tem não é suficiente para os micro-organismos e ainda mandar para o solo. Aí o que acontece? A matéria orgânica que continha o nutriente ficou imobilizado no corpo dos micro-organismos. Quando esses micro-organismos morrerem, eles têm vida curta geralmente, né? Ele libera aí esse nutriente, mas só depois que eles morrerem. Agora, quando você tem uma matéria orgânica intermediária, onde o carbono e o nitrogênio está ali em torno de 20 para 30, vai ser intermediário. A quantidade que tem vai ser igual à quantidade que os micro-organismos precisam. Então, vai ficar empate. Nesse caso aqui, os micro-organismos vai tirar o nitrogênio que tem no solo disponível para a planta e ficar com eles. Né? Então, ele vai retirar os nutrientes do solo, porque para ele decompor, ele precisa de nitrogênio. Se a matéria orgânica não fornece esse nitrogênio, ele vai lá e pega daquele que você colocou lá na forma de adubo. Ele pode até diminuir a quantidade quando você coloca um material de relação CN maior do que 30. Quando a relação varia de 20 até 30, fica empate, né? Então, a quantidade que os micro-organismos precisam de nitrogênio é a mesma quantidade que ele vai encontrar no solo. Então, a mesma quantidade que eles estão imobilizando é a mesma quantidade que eles encontraram ali. Então, nesse caso, a disponibilidade dos nutrientes vai ser zero. Ele nem contribuiu, mas também não diminuiu. Agora, quando você tem aqui uma matéria orgânica rica, com a relação CN, né, menor do que 20, aí você tem o nitrogênio em abundância. Então, os micro-organismos vão fazer a festa, vão se decompor ali e vai sobrar para mandar para o solo. Então, eles não param, eles são bem trabalhadores, né? Então, ele está ali se decompondo a matéria orgânica, já está com o reservatório deles preenchido, aí ele continua trabalhando, aí ele vai liberando esse excesso de nitrogênio para o solo. Então, é assim que funciona. Então, a liberação dos nutrientes que está na matéria orgânica depende de quê? Da relação carbono-nitrogênio dessa matéria orgânica. A gente vai ver isso com maiores detalhes nas aulas que a gente for falar sobre a adubação orgânica. Então, vamos em frente que ainda temos mais alguma coisa aqui. Agora, vamos para o ponto-chave, onde todo mundo quer chegar, quer fazer, eu quero aprender a interpretar a análise de solos. Você vai começar a fazer isso agora. Vamos pegar a sua análise de solos. Se você tiver uma em mão, você pode já ir treinando com a sua análise. E se você não tem uma em mão, eu trouxe uma aqui para você. Então, gente, essa aqui é uma tabela onde você vai começar a interpretar uma análise de solos. O que você faz quando você interpreta uma análise de solo? Interpretar é falar. O valor que está ali no solo da matéria orgânica, ele é um valor baixo? Ele é um valor médio? O valor está adequado? Ou um valor alto? É isso que é interpretar a matéria orgânica. Mas em função dessa classificação médio, baixo, adequado, isso vai interferir ali em algumas outras interpretações da análise dos solos e também no seu manejo, quando você pensar na questão do nitrogênio, porque a matéria orgânica, de certa forma, fornece nitrogênio, então, dependendo da quantidade de nitrogênio que você tem, você vai fornecer menos, né? Se o solo já tem uma quantidade, um reservatório bom de nitrogênio, você vai fornecer só o que está faltando.
Tá bom? Então, vamos lá ver como é que a gente interpreta essa matéria orgânica. Vamos pegar a análise do solo. Você vai olhar na análise do solo duas coisas: o valor da matéria orgânica que está lá e a textura do solo. Lembra da aula passada, onde eu ensinei para vocês como que a gente determina a textura do solo? Se é arenosa, argilosa, muito argilosa, média. A gente vai relembrar isso aqui hoje. Então, vamos lá buscar na análise a textura do solo e o valor da matéria orgânica. Anotem no caderninho de vocês. Então, temos aqui novamente a nossa matéria orgânica. A matéria orgânica, anotem no caderninho, já tinha anotado, né? Tá 14 gramas por decímetro cúbico. Anotaram? Agora venham aqui e anotem o valor da textura do solo. Essa textura aqui, gente, é arenosa, argilosa, média ou muito argilosa? Nós temos aqui 80 gramas por quilo de argila, 880 de areia e silt 40. E aí, vocês lembram se é uma textura, qual que é a classificação? Não é só para decorar, não, a gente tem que lembrar como é que faz. Lembra do triângulo textural que eu mostrei para vocês? Vamos ver aqui, né? Ops, não era isso que eu queria mostrar. Aqui. Não. Aquela tabela, não está aqui nessa aula não, mas vocês lembrem da aula passada. Para a gente saber o teor classificar a textura do solo, lembra que vocês precisavam saber o valor da argila. E com base no valor da argila, né, que nós temos aqui 80, vocês conseguiriam interpretar. E a gente viu, se a argila estiver abaixo de 15%, é isso mesmo, né? O valor encaixaria na classe de textura arenosa. Então, esse solo aqui é o mesmo da aula passada, vocês façam uma revisão para ver como é que se classifica, vocês precisam estar sabendo a respeito da classificação e interpretação da textura do solo. Então, já anotaram aí que o nosso solo tem uma textura arenosa e vocês acabaram de anotar o valor da matéria orgânica. Vamos voltar lá para onde a gente estava. Vocês já têm os dois valores. Matéria orgânica igual a 14 gramas por decímetro cúbico e a textura arenosa. Vamos interpretar? Vamos. Cadê o valor? 14 gramas por decímetro cúbico. E, professor, 14 gramas por decímetro cúbico? Aqui tem porcentagem. Tem que ficar atento, gente. Lembra que eu falei para vocês das unidades? Pois é. E eu mostrei na aula passada como que eu transformo gramas por decímetro cúbico em porcentagem. Vocês lembram? Só recapitulando. Para transformar gramas por decímetro cúbico em porcentagem, é só dividir por 10. Então, eu tenho aqui, não precisa nem fazer conta, né? 14 dividido por 10 vai ser igual a 1,4. Então, 1,4 é o valor da nossa matéria orgânica em porcentagem. Agora, vamos fazer a interpretação. E está interpretado. Onde que 1,4 se encaixa aqui? Ixi, primeira coisa que vocês têm que fazer, olhar, é a coluna da textura. Nós estamos num solo de textura arenosa, então vocês vão seguir essa linha aqui e ver aonde que está esse valor de 1,4. 1,4 não está aqui, não está aqui, 1,4 está entre 1,1 e 1,5. Pronto! Vocês acabaram de interpretar a sua análise de solos com relação à matéria orgânica. A interpretação é: matéria orgânica está no nível adequado. Pronto, interpretou. Está interpretado. Mas vocês vão precisar dessa interpretação, dessa classificação para fazer outras recomendações no futuro. Mas como fazer, vocês já sabem, é o primeiro passo. Lembra que eu falei no começo dessa aula, vocês iam aprender como interpretar o valor da matéria orgânica na análise de solos? Vocês acabaram de fazer isso. Gente, como isso depende da textura, né? Então, você tem aqui, ó, que esse valor 1,4, ele está um valor adequado para esse solo de textura arenosa, né? Que é um solo praticamente não tem cargas, mas vocês vão saber que a produtividade de um solo arenoso vai ser muito menor do que um solo argiloso. Uma característica intrínseca do solo, não tem como você mudar, você não vai esperar uma produtividade muito grande num solo arenoso, não é a mesma que você obtém num solo argiloso, relacionado diretamente com a característica do solo. Vamos ver como que isso, se você pegasse aqui um solo de textura argilosa, se você pegasse esse mesmo valor, 1,4,
né? Aqui está 14, gente, mas se você multiplicar por 100, né, você obtém porcentagem, né? Vezes 100, aí você obtém em porcentagem o valor. Então tá, vamos voltar aqui, sem perder aqui o nosso foco. Então, se você pegar aqui 1,4 e for analisar para um solo de textura argilosa ou muito argilosa, essa matéria orgânica seria considerada baixa, né? Então, a maioria dos nossos solos, nós temos muitos solos de textura argilosa. Então, um valor de 1,4 de matéria orgânica é um valor baixo. Mas você fala assim, professor, ó, o meu solo está com valor de matéria orgânica igual a 2, esse valor é bom ou é ruim? Eu falei, eu não sei, eu preciso saber primeiro qual que é a textura do solo. Pode ser que seja adequado, se for um solo arenoso, mas se for um solo argiloso, a textura, a matéria orgânica vai ter uma outra interpretação. Então, é isso, gente, vocês acabaram de fazer essa interpretação, acho que a gente não precisa mais disso. Então, o que você aprendeu nessa aula de hoje? Você aprendeu a interpretar os valores da matéria orgânica na análise de solos, acabamos de fazer isso. Vocês viram também como a matéria orgânica interfere aqui na CTC do solo, como ela forma aquelas cargas negativas, né, que para reter os nossos minerais que têm cargas positivas. Viu como ela interfere no pH, quando ela se decompõe, ela vai liberando aqueles hidrogênios, o H+, ali na solução, aumentando o pH, o hidrogênio ele não fica quieto, eu falei para vocês, né, ele sempre está procurando fazer arte. E também o poder tampão, que é a resistência em alterar ali que a matéria orgânica oferece na alteração do pH, e a complexação de metais. Então, quando a gente fala de complexação, tem o ponto positivo, que ela complexa também o alumínio, e complexa o cobre. Então, quando falar em complexação em solos que têm um teor elevado de matéria orgânica, você tem que ligar o alerta e pensar no cobre, beleza? Então, é isso que a gente tem para a nossa aula. Espero que vocês tenham tido um bom proveito. Então, relembrem, volte lá atrás se com algum ponto que vocês não pegaram. E se mesmo assim vocês tiverem dúvida, não hesitem, pode me procurar aqui, falar comigo, que eu estou pronto para tirar qualquer dúvida de vocês. Vejo vocês na próxima aula.